Ele é astuto, arteiro, responsável em dividir as coisas. Se tornou orixá para dividir opiniões. Mas sua principal missão é ser mensageiro dos orixás. Levar as mensagens através do Ifá para os orixás e trazer as mensagens dos orixás para o Ifá. Ele é Exu e é dele que nós vamos falar agora. Exu ou Bará, mensageiro, senhor do mercado, foi o primeiro rei de Queto, senhor das encruzilhadas, da noite, dos becos, filho de Urumilá com Iegberu. Sabe quem é Iegberu? Iemanjá. Mas antes dela se chamar Iemanjá, ela se chamava Iegberu e é a mãe de Exu. Exu nasceu na cidade de Ondó, uma cidade na vasta região de Queto. Ele é o mensageiro dos orixás, o mensageiro do Ifá. Ifá é uma espécie de oráculo, onde os babalaôs ou as ialaôs hoje consultam os orixás, os odus, para saber o que deve ser feito, para saber o que vai acontecer, para saber o destino de uma pessoa. E é Exu que traz essas mensagens e que leva também as mensagens para os orixás. Os orixás traduzem as mensagens dos odus e Exu traduz a mensagem dos orixás. Por que Exu é o mensageiro? Porque Exu fala todas as línguas do mundo. E é ele quem revela no jogo de Ifá, no jogo de Búzios, o que os orixás estão falando através dos odus. O que os odus, quais são as mensagens que os odus estão mandando? O que os orixás estão falando? Exu traduz para o babalaô ou para a ialaô e ela passa para a pessoa que está consultando. Por isso Exu é o mensageiro dos orixás. É um dos seus principais títulos. E Exu também é o senhor do mercado. Por quê? Conta uma lenda que o rei precisava viajar e colocou Exu para tomar conta do mercado. Então o rei viajou e ali ficou Exu tomando conta do mercado do rei. Mas antigamente as pessoas trocavam as coisas. Trocavam um alimento por outro. Trocavam um objeto por outro. Mas Exu quis que eles comprassem as mercadorias, pagando com búzios, porque os búzios naquela época valiam dinheiro. E isso aconteceu. As pessoas pagavam com búzios e levavam aquilo que queriam do mercado. Quando o rei voltou, o rei ficou satisfeito,
Por quê? Porque Exu havia conseguido muitos, mas muitos búzios, que valiam dinheiro, repetindo, naquela época. Então ele se tornou o senhor do mercado. E até hoje, Exu é o guardião das cidades, dos mercados, das feiras, de tudo que é comércio. Exu é um guardião. Exu foi o primeiro rei de Queto, na qualidade de Baraquetu ou Alaquetu, ou Alaqueto, né, como muitos falam. Depois Oxóssi se tornou o rei de Queto. Mais pra frente eu vou explicar essa transação. Aí Oxóssi se tornou o rei de Queto. Tem uma qualidade. Quando chegar no capítulo do Oxóssi, você vai entender melhor. Exu é o senhor da noite, dos becos, das encruzilhadas. É onde muitas pessoas entregam oferenda a Exu Orixá. Tá? O nome Exu significa esfera, porque Exu está em todos os lugares. Ele se teletransporta. Conta a lenda que ele tem um bastão, onde tem uma cabecinha e um gorro. E ele mira esse bastão e se teletransporta para aquele local aonde ele mirou. E muitos falam que ele tem um pênis também de madeira, né? Um pênis artificial na mão. Uns cultuam ele de uma forma, uns cultuam de outra. Também vai da qualidade, vai da casa da pessoa, da nação, tá? Mas o símbolo chama obó, que pode ser o bastão ou pode ser um pênis de madeira, tá? Porque o Exu também simboliza a sexualidade masculina. É o símbolo da sexualidade masculina. Se locomove com rapidez, ágil, esperto, astuto, arteiro, tá? Quando está no seu lado positivo, um grande amigo, companheiro, trabalhador, honesto, tá? Mas quando está no seu lado negativo, brigão, mentiroso, traz confusões, até mesmo para as roças de candomblé. Então a pessoa, ela tem sempre que estar com o seu orixá no lado positivo. Por isso nós damos oferenda, por isso nós agradamos o orixá, para que ele sempre haja na nossa vida de uma forma positiva. Então quando alguém tem carrego de Exu, essa pessoa, ela está no lado negativo. Então se dá ebó de Exu naquela pessoa, faz oferendas para Exu, para que o Exu passe do lado negativo para o lado positivo. Tá certo, gente? O número de Exu é o número 1. Por quê? Porque Exu se tornou o primeiro a comer, o primeiro a ser louvado. Conta uma lenda que Exu comia demais. Ele comia tanto que ele estava devastando a África. Tá? E o povo já estava passando fome, a África já estava entrando em miséria. Então foram consultar um babalaú. E ele disse que Exu precisava ser saciado. Então o povo começou a dar oferendas para Exu. Mas mesmo assim, Exu continuou devastando. Então o povo voltou a reclamar com o Pai Santo. Então Urumilá chamou Ogum e pediu para Ogum deter Exu. Ogum foi lá e matou o Exu. Tá? Que é uma qualidade de Ogum chamado Ogum Onirê, o cortador de cabeça. Não acabou por aí. Exu, como espírito, continuou trazendo miséria na África e devastando tudo. Então voltaram até Urumilá e Urumilá consultou os búzios, perguntou aos Odus, e o Odu Ocaran, que é o Odu do destino de Exu, disse que Exu tinha sempre que ser o primeiro a comer. Se o povo fizesse esse trato com ele, então a devastação acabaria. E foi assim. O povo
começou a tratar de Exu em primeiro lugar. Qualquer ritual, qualquer cerimônia, Exu comia primeiro. Exu, alegre, feliz, então trouxe prosperidade para toda aquela nação. Por isso que nós do Candomblé, quando vamos fazer qualquer cerimônia ou qualquer ritual, nós damos comida para Exu primeiro. Principalmente o padê, no ritual que chama apadê. Padê é o prato, apadê é o nome do ritual, do qual a gente faz o prato e canta para Exu. O apadê é feito com farinha branca de milho. Uma porção de farinha branca de milho com água, uma porção de farinha branca de milho com mel e uma porção de farinha branca de milho com dendê. O mel amarelo, porque o mel branco é quesilho de Exu. Ali a gente coloca num alguidar ou divide cada porção em cada alguidar, dando 3 alguidares. Aí colocamos água na quartinha, uma vela, e ali cantamos para Exu, louvamos Exu, depois despachamos Exu. Esse ritual chama o ritual do apadê. E a gente faz esse ritual sempre no início de qualquer fundamento, de qualquer ritual ou de qualquer cerimônia dentro do Candomblé. O número de Exu, então, é o número 1, que em africano é Okan, Kan ou Ekini. As cores de Exu é preto, Dundum, vermelho, Pupá e amarelo, Russururu. Tá? Essas são as cores de Exu. A saudação de Exu é Laroye Mojubá. Laroye tem 2 significados. Laroye significa salve sua força, como também licença. Então você fala salve sua força Exu ou licença Exu. Então Laroye significa essas 2 palavras. E Mojubá significa Moju Obá. Obá é rei. Então ele recebia essa saudação quando ele foi rei de Queto. Ele recebe até hoje. Então Moju Obá significa conhecido rei, porque ele era rei de Queto. E Mojubá também significa nunca ensine sem também aprender. As quizilhas de Exu: laranja, limão, saputi, mel branco, tá? Pau d'alho. Exu tem várias ervas. Uma das ervas principais de Exu é a ortiga. Tem a ortiga brava, aquela que queima, e a ortiga que não queima. A ortiga que não queima, a gente queima ela, tá? E joga aos redores do portão. Expulsegum, queima macumba, e se alguém tacou zorra na sua casa, ó, a zorra vai embora. Só não fazemos banho, tá? Em ori, na cabeça de ninguém com essas ervas, principalmente a erva que queima. Essa ortiga que queima é feito zorra. Ela é feito um pó, do qual ela serve para zorrar a casa dos outros. Eu não aconselho isso para ninguém. Mas a outra, que é que não queima, é o contrário. Ela tira a zorra. Tá certo, gente? E o carrapicho, que é outra ervinha de Exu boa para fazer uma certa amarração. Se você quiser aprender, liga para esse número aqui, eu ensino você, tá certo? Porque eu não vou passar feitiço por redes sociais. E Exu, ele gosta de semear uma discórdia. Ele gosta, às vezes, de fazer com que o que está certo fique errado, o que está errado fique certo. Né? Por quê? O seu lema é desafio, é o teste ao ser humano. Exu testa o ser humano. Esses são os principais papéis de Exu. Tem uma lenda que diz que Exu rodou o mundo e começou a falar para as mulheres que elas deviam trabalhar, que elas não deviam ficar em casa, que elas deviam procurar emprego e trabalhar. E falou para os homens que eles deviam ficar em casa, fazer serviços domésticos, cuidar das criancinhas. E ele estava conseguindo inverter tudo isso. Até que o Urumilá deu um basta. Falou, não, isso não pode acontecer. O homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa e cuidar dos filhos. Até que com muito custo, o Urumilá conseguiu colocar tudo no lugar novamente. É assim que é Exu. Exu gosta de testar nós, seres humanos. Tudo que se vai fazer a Exu
tem que ser pago. Tem que jogar lá umas moedinhas para Exu. Cada orixá tem suas qualidades. O que é a qualidade? É um período em que o orixá viveu, tá? Uma das principais qualidades de Exu é o Baraquetu, ou Alaqueto, né? Que é o Exu que foi rei de Queto, antes de Oxóssi. E também o Exu do Portão, de todas as roças de Candomblé, de Queto, pelo menos que eu sei, Exu Baralonã. Então existem várias qualidades de cada orixá. Mas primeiro nós temos que saber mais sobre o orixá, para depois a gente saber um pouco mais sobre as suas qualidades. Como são os filhos de Exu? São alegres, descontraídos, divertidos. São pessoas muito arteiras também. Aquelas pessoas assim que gostam de uma arte. São os filhos de Exu. Mas são pessoas muito responsáveis. São ótimos babalorixás. São pessoas que muito desconfiadas também, mas adoram uma diversão. São pessoas livres. Pessoas também que gostam de ajudar. Estão sempre dispostos a ajudar a outra pessoa e não gostam de falsidade. Filhos de Exu não gostam de falsidade. Como que se sabe qual é o seu orixá? Vá até seu pai de santo, peça para ele jogar os búzios para você. Aí ele vai descobrir qual é o seu orixá. Mas mesmo assim, ainda corre o risco de não descobrir o seu orixá. Porque existe sempre um ritual. Uns fazem buri, outros só descobrem na feitura de santo. Aí vai da casa do seu babalorixá, da casa do seu pai de santo, a forma que ele vai saber qual o seu orixá. E é claro, são jogados búzios com outros pais de santo para se confirmar o seu orixá. Ninguém pode fazer uma queda só aquele orixá. Existe sim, tem sim que ser confirmado o orixá. Eu quero explicar uma coisa também. Marabô, Marabocaiala e Igbarabô são três coisas totalmente diferentes, tá, gente? Marabô, ele não é africano, ele é um Exu Quimbá, que eu adoro muito, que baixa nas quimbandas, no ritual de Exu e Pombagira, que não é o mesmo ritual de Exu Orixá. Ali ele fuma seu charuto, bebe seu uísque e ajuda a gente também. O Exu Marabô. O Marabocaiala é uma qualidade de Iemanjá. Tem uma qualidade de Iemanjá chamada Marabocaiala. Eu quero deixar bem claro que a doutrina Yorubá é muito antiga. E naquela época, lá nas tribos africanas, não existia igreja católica, tá? Então, Exu não tem nada a ver com o diabo católico. A Bíblia diz que Lúcifer caiu do céu para a terra e veio com os outros anjos. E aqui se transformou em demônios, tá? E não é esse que é cultuado no candomblé. Cultuado no candomblé é o Exu Orixá, que não entrou no Jardim de Éden, que não atentou Eva, tá? Não tem nada a ver com Lúcifer ou com o demônio. É um orixá africano da cultura Iorubá, que veio para o Brasil trazido pelos escravos, assim como Ogum, Oxóssi, Oxum e todos os outros orixás. Esse é o Exu Orixá. O demônio não tem nada a ver com esse orixá. O candomblé não cultua o demônio. E os Exus, os quimbás, também não tem nada a ver com o demônio. Foram pessoas. Capa Preta foi pessoa, Tranca-Rua foi pessoa, Marabô foi pessoas, tá? Que voltaram para continuar sua missão. E tiveram a oportunidade de trabalhar nas quimbandas, né? nos candomblés e as pombagiras também, que também não tem nada a ver com o demônio católico e também não tem nada a ver com o Exu Orixá. Exu Orixá é um dos orixás cultuados na família Iorubá, cultuado tanto no Queto, como na Angola, como no Jeje. Claro, com nomes diferentes, mas a importância é a mesma. A essência é a mesma. Exu é o orixá do qual nós falamos hoje. No próximo capítulo nós vamos falar sobre o guerreiro de Irê, Ogum.